E aí, pessoal, agora nesse vídeo, no vídeo anterior a gente criou um banco, né? Criou um banco, esse banco aqui, DBLista, a gente até dropou ele, criou ele novamente aqui, e a gente começou a usar ele, está dentro do banco DBLista. Se você está abrindo aí por algum motivo, certifique-se de que você está roda esse comando aqui, para certificar-se que você está dentro do banco DBLista, ok? Ou de qualquer outro banco, não é obrigatório estar dentro desse banco DBLista. Então deixa eu comentar tudo aqui. Então basicamente nós vamos criar duas tabelas. Então vai conseguir criar duas tabelas em um vídeo só, ok? Criar em dois vídeos. Então vai ter a TB curso e a TB aluno. Vamos ter essas duas tabelas. Deixa eu fechar aqui, que então precisa ficar olhando para aquilo ali. Depois que está selecionado aqui, a gente vai seguir dentro desse banco aqui. Beleza? Então a gente vai ter duas tabelas. Vamos vir aqui na nossa lista de exercícios. Tem essa tabela aqui, TB alunos. Ela é um pouquinho... Ela é maior do que essa segunda tabela, que é a TB curso. Então nós vamos começar por essa TB curso. Ela só tem duas colunas, né? A coluna de AD e a coluna de curso. E aqui nós temos a de aluna, que é um pouco maior, tem mais dados, a gente vai criar ela por último. Então a gente vai começar pela mais fácil aqui. Beleza? Então o nome da tabela é TB cursos e tem duas colunas, o ID do curso e o nome do curso, né? Curso aqui. Vou voltar aqui no nosso banco. O banco DBLista está selecionado. E vamos criar a tabela TB curso, ok? Vamos lá. Vamos criar a tabela TB curso. Então, vamos lá, galera. Para a gente criar uma tabela, a gente criou um banco começando com o create, certo? Para criar uma tabela é a mesma coisa. A gente chegou aqui TB create database para criar um banco de dados. Aqui a gente vai create table, facinho. Então a gente vai chegar aqui e dar um nome para nossa tabela. Então curso e abrir e fechar parênteses. Aqui é um pouquinho a gente escreve mais comandos do que na hora de criar um banco, porque a tabela precisa de mais informações, né? Então vamos aqui, esse aqui é o comando create para criar uma tabela e o nome da tabela. Abrir e fecha parênteses. Aqui dentro do fechar parênteses a gente coloca as colunas que a gente precisa na tabela. Então a gente precisa aqui da ID curso, né? Ele vai ter aqui número inteiro 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu passar. ID curso é do tipo int e não tem especificação lá, até que poderia até não precisar ser a princípio, mas eu vou colocar aqui como primary key, é uma chave primária. Significa que essa coluna que ela não pode repetir o ID dela. Se eu tentar inserir dois cursos que tem o número 1, eu não vou conseguir, tá? Então esse comando primary key ele significa basicamente isso, tá? Então eu não posso ter nessa coluna ID curso aqui, eu não consigo ter informações repetidas. O banco faz o gerenciamento e não permite. Isso é muito importante quando a gente está criando as regras de uma tabela, que a gente vai inserir os dados, seja de um depara, seja de alguma coisa. Às vezes a gente precisa que a tabela siga determinadas regras. E a gente criar uma tabela aqui numa coluna, os dados não se repitam, é muito importante, ok? Então vamos lá. Então aqui a gente vai aqui, o ID curso, eu coloco vírgula no final aqui da coluna que a gente está criando e qual que é o nome da outra é curso, né? Então da outra coluna é curso. Então curso, ela vai ser do tipo varchar e vamos colocar aqui o nome do curso, é pequenininho ali. Vou colocar 20 aqui, né? Varchar de 20. Então, aqui é do tipo inteiro, 1, 2, 3, 4 e por aí segue.
aqui é do tipo baixar e é do tipo texto. Então eu vou armazenar texto nessa coluna, ó. Aqui é texto, eu não vou armazenar data, eu não vou armazenar um número flutuante, que é com casas decimais, eu não vou armazenar um número inteiro, que é 1, 2, 3, 4, 100 casas decimais e por aí, beleza? Então, desse jeito que a gente cria a nossa tabela TB curso aqui. Então, ID curso do tipo int, primary key, e a coluna curso tipo varchar com 20 caracteres. Se o meu curso fosse aquele curso, tivesse nome bem grandão, sei lá, aí eu poderia colocar aqui mais também, 50, 100, mas 20, o tamanho de 20 caracteres é suficiente aqui pra gente. Então 20 aqui significa que o nome do curso tem que ter no máximo 20 letrinhas aqui separadas. Então, por exemplo, SQL Server aqui tem uma... Não, vou pegar o Excel aqui, o Excel menorzinho aqui, ó. O Excel ele tem o E, o X, o C, o E e o L. Então tem 1, 2, 3, 4, 5. Aqui 5 letras, 5 caracteres. O SQL Server vai ter 1, 2, 3, 4. O espaço conta também como um caractere, apesar de que tá vazio, é um espaço ali, apesar que visualmente a gente vê que tá vazio, não tem nada, ele não tem nenhuma letra ali, mas conta também, tá? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então tem 10. Então nenhum dos outros aqui vai ter mais de 20. Visualmente nos atende aqui, beleza? Então vamos criar aqui. Então, se eu abrir aqui, eu pesquisar objetos, o DB lista aqui nas tabelas, e não temos a tabela TB curso, não temos nenhuma tabela lá por enquanto. Então vamos criar aqui, apertar, selecionei tudo e apertar executar. Então comando concluído com êxito, e que eu estou olhando dentro do banco DB lista, não apareceu a tabela, mas eu posso vir aqui, clicar com o botão direito e atualizar e verificar que agora eu tenho a tabela curso, beleza? Então deixa eu fechar aqui. Então criamos a tabela TB curso. Ah, mas eu cliquei com o nome errado, eu esqueci uma coluna, era para colecionar mais uma coluna. Como é que eu faço para apagar a tabela e criar ela novamente? Posso vir aqui, drop table, e é o mesmo comando lá do drop database e o nome aqui do banco, né? Nome do banco que a gente já até fez. Então, tão simples. Esse comando basicamente não tem toda aquela lógica de programação que é uma linguagem tipo Java, que ela é bem robusta, ela necessita, né, orientação a objeto, não tem todo aquele parangolezinho que eu diria que é bem mais complexo, né? Aqui é bem mais tranquilo fazer os procedimentos. Quem tiver dificuldade em começar a aprender programação pode começar a aprender banco de dados, que é mais fácil, né? Ou também começar por linguagens como Java, Script ou Python também, né? São linguagens mais tranquilas de se aprender. O meu erro foi talvez ter começado com C++, Java, aí essas linguagens são bem robustas, né? Então é muito difícil aprender nessas linguagens aqui. A desmotivação vem muito rápido, mas essas aqui é mel com açúcar. É bem tranquilo aprender com esse aqui, não que seja fácil, todo fácil, mas é bem mais fácil do que essas aqui, beleza? Ela é muito mais tranquilo, okay? Então vamos lá, vamos voltar aqui para o nosso banco de dados. Então aqui eu posso dropar minha tabela. Não gostei da tabela, deixa eu abrir aqui, eu pesquisei, ela está aqui, eu não gostei da minha tabela, faltou uma coluna, ou
ou eu tenho que mudar aqui de 20 para 40, 50, alguma coisa assim. Eu vou mudar o nome da tabela também, então eu posso vir aqui, dropar a tabela, eu executei, apertei F5 aqui, e vim aqui, ó, vou vir aqui atualizar. Eu posso atualizar o banco de dados dele inteiro, mas não precisa, eu posso vir aqui, eu só quero ver isso daqui, eu só mexi aqui. Então, se for um servidor comunitário, o bom é vir aqui e atualizar tudo, tá? Porque se alguém mais fez alguma alteração, então vai refletir para você. Mas como só eu que estou mexendo aqui, é um servidor local, tudinho, com banco local, só eu que tenho acesso aqui, então eu posso vir aqui, ó, no nível logo acima onde a tabela foi criada, e clicar com o botão direito e atualizar. Quando eu faço isso, aqui a tabela some, porque eu executei esse comando aqui. Eu vou criar a tabela aqui de novo, criar a tabela F5, vim aqui e apertei aqui, existe aqui. Existe outro comando que eu recomendo utilizar, que é o seguinte: drop table se existir. Se existir a tabela, você dropa. Se não existir, você não faz nada, né? Então, por exemplo, olha só, se eu tirar esse comando aqui, eu vou tirar ele e executar. Executei ele, executou aqui com esse, beleza. Agora, se eu pegar aqui e executar ele novamente, ele dá erro, porque ele tentou dropar pela segunda vez um banco que não existe. Ele já tinha dropado antes, já tinha pagado antes. Então, se eu executar, ó, ele fica dando erro. Se você tiver uma sequência de passos para fazer, tipo, você vai dropar, criar, inserir, fazer o update, tudo na sequência. Então, não é aconselhável fazer um drop assim. O aconselhável é fazer drop se existisse, assim, se existisse, porque se eu executar isso daqui, ele não vai dar erro. Eu escrevi errado. Deixa eu escrever. Como é que eu escrevi? Lembra? Falhou. Drop se não é. Como é que é o mesmo comando, meu Deus? Vai, como é que tá certo? Não, é esse assim, ó. É aqui, drop se existir. Aqui. Eu vou dropar a tabela se existir. Que eu tava pegando o comando e colocando antes. Mas é depois do table aqui. Então, se eu fizer isso aqui, aí ó, a tabela já não existe. Aqui ó, a tabela não existe, mas o comando ele não dá erro. Por que que isso é muito importante? Porque, olha só, quando a gente está trabalhando com ETL, que é extração, transformação e leitura, a gente precisa fazer o seguinte aqui, ó. A gente precisa pegar os dados aqui e começar da seguinte forma. A gente precisa pegar e fazer uma série de comandos. A gente precisa dropar, criar os dados aqui. A gente vai precisar também inserir os dados. A gente vai precisar também atualizar. Então, a gente precisa atualizar aqui. E a gente vai precisar também, deixa eu minimizar aqui. Então, muitas vezes a gente precisa fazer esse procedimento de um ETL. Então, a gente dropa, cria, insere, atualiza os dados dessa forma. Então, se a gente precisa fazer isso aqui, o comando ele não pode parar aqui no primeiro. Então, se deixar isso aqui assim, ó, se deixar assim, o comando vai parar. Opa, paguei demais aqui, cara. Se eu deixar aqui, o comando para no primeiro aqui, ó. Aí parou aqui, então ele não vai criar, inserir, atualizar, não vai fazer nada disso. Então, se eu deixar assim aqui, então ele vai dropar a tabela, vai criar a tabela de novo, vai inserir, vai atualizar, vai
fazer todo o procedimento sem engasgar, sem parar o processo aqui no início. Então, isso é uma boa prática para a gente estar fazendo. Então, todo esse passo aqui, dropar, criar, inserir, atualizar, isso é comum de se executar em um ETL. Todo mundo que trabalha com banco de dados tem que passar por esse procedimento de ETL. E isso daqui é muito comum, esse passo a passo é muito comum ser executado, beleza? Então vamos voltar aqui pro nosso, então nós vamos criar o banco, criar a tabela, perdão. Agora que não existe a tabela, nós vamos criar a tabela, criou a tabela, beleza? Deixa eu atualizar aqui. A tabela, ela existe, ótimo. Então no próximo vídeo a gente vai inserir os dados nessa tabela, ok?